trazer um tema que me parece bastante importante. Entender o que esse neoconstitucionalismo vem trazendo para quem vem estudando direito tributário. Eu vou me referir a 2 acordos do Supremo Tribunal Federal, que eu devo dizer que não estão de acordo com o que a gente estuda nos manuais de direito tributário. Então temos 2 opções, ou dizer os acordos estão errados ou os manuais estão errados. A gente precisa entender o que está acontecendo, o que vem acontecendo com o nosso direito tributário. Eu vou começar com esta ação declaratória de constitucionalidade número 4697. Eu não sei se conseguem ler aqui. Nós estamos tratando de, basicamente, a constitucionalidade de uma lei, a Lei 12.514 de 2011, que, ao fixar anuidades pelos conselhos, pense no CREA, pense no Conselho de Medicina, no lugar de fixar qual é a alíquota aplicável, qual o valor do tributo, estamos falando de tributo, contribuição de interesse de categoria profissional, apenas fixa um teto. O legislador aqui, ele fala em tetos, até R$500, até R$250, para pessoas jurídicas conforme o capital social, e vem uma tabelinha com 7 situações diferentes. Depois, olhe, por favor, chama a atenção desse parágrafo aqui. O valor exato da anuidade, o desconto para profissionais recém-inscritos, critérios para isenção para profissionais, regras de recuperação de créditos, regras de parcelamento garantido 5 vezes e concessão de descontos para pagamento antecipado ou à vista serão estabelecidos pelos respectivos conselhos. Ou seja, não é a lei que fixou qual é o valor que o engenheiro paga para o CREA. A lei deu um teto. Dentro desse teto, o CREA de cada estado vai fixar o quanto se paga. Falei o CREA, por favor, qualquer um dos conselhos, porque a lei é a mesma. Ou seja, que é um resumo do que nós temos na lei, nós temos então para profissionais um teto, no nível superior do técnico, sempre com tetos, valores determinados. Só teto, não existe uma fixação. Segundo caso, julgado no mesmo dia, por isso quero examinar os dois, porque foi na mesma sessão e os ministros, quando falavam de um, falavam do outro. Não, aquele julgamos há pouco, ou aqueles vamos julgar. Então, embora não foram julgados em conjunto, foram no mesmo dia. Então, nos ajuda a entender o que aconteceu com o Supremo quando nós olharmos esse outro caso. Aqui nós estamos tratando daquele ART, responsabilidade técnica, também no CREA. E aqui nós temos mais uma vez. Se fixa o limite máximo para atos do lado do CREA e depois o disposto desse artigo não se aplica às taxas referentes à anotação de responsabilidade técnica, as quais poderão ser fixadas observado o limite máximo de 5 maiores valores de referência. Percebam mais uma vez outro legislador com a mesma técnica. Com a técnica de, no lugar de fixar, ele põe um teto. Então nós temos aqui um resumo, também no mesmo sentido, que é o legislador fixando tetos. E a partir daquele teto, você teria o conselho dizendo, olha, é tanto, para essa circunstância é tanto. Isso não bate muito com os manuais nossos. Quer dizer, nós aprendemos que o tributo tem que ser fixado pela lei. E de repente nós estamos descobrindo uma prática do legislador no que se refere aos tributos vinculados, que ele, legislador, põe um teto e, a partir daquele teto, são esses órgãos que vão fixar. Falei taxa, a ideia é taxa. Falei contribuição profissional. Em ambos os casos, nós temos um teto só fixado. Esse é o tema que o Supremo tem que enfrentar. Afinal de contas, qual é o limite da legalidade? Aquela legalidade que nós conhecemos, estudamos e decoramos, fazem concurso o tempo todo? Ou essa que aparece nessa prática? De um lado, a Constituição, artigo 150, é o princípio da legalidade. Por outro lado, para os tributos vinculados, encontramos essa prática legislativa de fixar tetos e, a partir daquele teto, outros atos normativos vão fixar os seus valores. Nestes acordos a que eu me referi, 4 temas são enfrentados para se examinar a constitucionalidade ou não dessa prática. A tipicidade, a questão dessa natureza de ser um tributo vinculado,
a praticabilidade e o tema da delegação legislativa. Vamos a eles. Comecemos com a questão da tipicidade cerrada, que nós conhecemos o nosso querido professor Alberto Xavier como o símbolo máximo da crença nessa tal de tipicidade cerrada, que você teria toda a previsão completa daquilo que ele chamava de tipo, um conceito fechado na Constituição sem qualquer liberdade. Então, o primeiro tema que o Supremo teve que enfrentar é, afinal de contas, existe a tal da tipicidade cerrada ou isso aqui não é o nosso direito, não é o direito brasileiro? O que disseram nossos ministros sobre esse assunto? Aqui nós temos o ministro Fachin. Depois de escrever, depois de reproduzir o entendimento do professor Alberto Xavier, ele vai que com esse entendimento não se pode concordar, sob pena de inviabilização da tributação no país, ou pelo menos a tributação assumir um modelo de legalismo datado. O legalismo datado é a expressão utilizada para essa tal de tipicidade cerrada. Algo, por isso que eu achei interessante vincular com a palestra do ministro que falava desse neoconstitucionalismo. Vejam como o nosso Supremo vem entender. A tipicidade cerrada é um legalismo datado, é algo que o ministro nega a existência. O ministro Dias Toffoli, uma praia diferente. Atualmente há uma tendência na doutrina em oferecer uma alternativa à técnica corrente formalista tradicional, desfazer o dogma de que a segurança jurídica do contribuinte seria garantida pela tipicidade fechada. Nosso painel é segurança jurídica. E o ministro Toffoli diz: segurança jurídica não está assegurada pela tipicidade cerrada, temos que buscar outra. É outra a segurança jurídica. Segundo tema, com relação ao tributo. Será que as taxas, os tributos vinculados, taxas e contribuições profissionais, no caso aqui, pela sua estrutura, convivem com essa tal de tipicidade cerrada? Será que é possível, e essa é a pergunta, ao legislador saber exatamente qual será a tarefa? Por que isso é importante para a nossa reflexão, gente? Porque nós sabemos que o que caracteriza a taxa é que ela cobre custos. Existe a vinculação. A taxa se justifica por uma atividade do Estado. E o debate aqui interessante é que o legislador, quando institui a taxa ou a contribuição, ele não tem muito claras as atividades que serão prestadas. Ele atribui um certo poder de polícia para o órgão. Mas será que ele, legislador, conhece quais serão as efetivas atividades daquele órgão? É ele que vai conseguir saber? Ele de antemão já consegue prever quais serão os custos para estimar a taxa com exatidão? Ou haverá uma evolução? Será que, pensando no conselho profissional, a atividade dele, o custo dele, num estado mais desenvolvido, e no outro estado menos, em que aquela profissão será menos desenvolvida, o custo é igual? O número de profissionais varia, se afinal de contas tem que redistribuir o custo da atividade pelo número de profissionais. Posso eu, o legislador nacional, já de antemão dizer, olha, é R$ 288,22, porque esse é o custo estimado da atividade de todo o país? Ou a natureza do tributo exigiria alguma reflexão? Ou seja, talvez, esse é o ponto, aquela legalidade que nós estudamos pode ter um choque com outro princípio, que é a ideia da taxa não poder ultrapassar o custo razoável da atividade. Se eu me vinculo tanto àquela legalidade estrita, eu acabaria cobrando taxas em excesso. Há taxas que ultrapassarão o custo em alguns lugares. Então, será que não seria mais razoável, e essa pergunta, que eu fixasse o teto e dissesse, olha, dentro desse teto, não me ultrapassa o custo. Mas você fixa o custo porque você conhece a atividade. Esse tema da natureza do tributo parece ter incomodado bastante o ministro Fachin. E ele fala, olha, nesse termos, reputa-se suficientemente determinado o mandamento tributário para fins de observância da legalidade tributária, na hipótese de contribuições profissionais, tendo em conta as categorias jurídicas da praticabilidade para a fiscalidade como próprias dessa espécie tributária. Ou seja, não é para qualquer tributo, mas para essa espécie tributária, ele entende que a legalidade suficiente seria aquela do teto. Porque ele está pensando que não haveria outro modo de eu atender ao mesmo tempo a legalidade e
que a taxa não ultrapasse o custo razoável da atividade. Essa ideia também vai incomodar o ministro Fux. Ninguém melhor que o próprio Conselho para avaliar quanto uma pessoa física deve contribuir e quanto a pessoa jurídica deve contribuir de acordo com o seu capital social. Vejam, ele diz, o Conselho está lá perto, ele sabe quanto vai custar e ele pode cobrar. Ministro Dias Toffoli, fundamentalmente, as taxas são tributos orientados pelo princípio da justiça comutativa, o que eu dizia para vocês. O princípio da justiça comutativa é dizer, a taxa cobre o custo. Há uma relação entre a atividade e o valor da taxa. E, por conta desse princípio da justiça comutativa, a consequência disso, no plano da base de cálculo da quantificação da taxa, é que deve haver uma proporção razoável com os custos dessa atuação do Estado. Então, vejam, eles acabam jogando, eu tenho aquela legalidade dos manuais, mas eu tenho também a justiça comutativa da taxa, sob pena de a taxa se tornar um imposto, sob pena de a taxa já não ter mais relação com a atividade. E este raciocínio obrigou os ministros a pensarem numa outra legalidade. Por isso eu quis convidar para trazer aqui. Ministro Dias Toffoli, cita uma doutrina que falaria que para todos os tributos haveria flexibilização da legalidade, e deve sem me comprometer com a tese considerada as demais esferas tributárias. Tenho para mim que as leis disciplinadoras de taxas, então veja, ele é muito claro, ele cita uma doutrina mais ampla e vai falar isso em geral. Os outros eu não quero falar agora, mas para as taxas, no tocante ao aspecto quantitativo da regra matriz de incidência, podem estabelecer especial diálogo com os regulamentos. Gente, este é o nosso Supremo Tribunal Federal, este é o direito brasileiro. Não adianta aquilo que a gente gostaria que fosse. Você precisa entender essa nova legalidade, essa legalidade que aparece aqui. Claro, tivemos um voto divergente. Eu não preciso dizer que o ministro Marco Aurélio diz, não, ele cita que aqui a Constituição dá os casos em que se litigaria a legalidade, ele sabe, exportação, IPI-OF, mitigação, diz, não está excepcionado na Constituição, portanto, não cabe a você criar uma outra exceção. Quando o Poder Executivo pode fixar o tributo, o Constituinte foi expresso. É curioso, só para... Não quero, longe de mim, querer discutir com o ministro, mas é curioso que o Constituinte tenha criado mitigações para impostos. Porque parece que para impostos, sim, com toda certeza, eu tenho a legalidade e as mitigações estão na Constituição. Mas é curioso que taxas não aparecem nem no sim nem no não, mas o ministro Marco Aurélio teve essa posição, assim, vamos dizer, mais firme, mantendo aquilo, pelo menos salvando, Estevão, aquilo que está nos nossos manuais, continua existindo, porque a legalidade do Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, está aqui preservada. O terceiro tema, já ligado à espécie tributária, era a questão da praticabilidade. Quer dizer, daria para ser de outro jeito? Daria. Ministro Barroso, uma visão pragmática que permite a você fixar valores máximos e dê certa margem para o Conselho, de modo que você não tenha que, anualmente, aprovar uma nova lei com toda a tramitação e transtorno de aprovação de uma lei anual. Eu tendo a achar que é razoável. Ou seja, o que ele está trazendo aqui? Pragmático. Se a taxa, e é isso que está por trás, princípio comutativo. Se a taxa não pode ultrapassar, não deve ultrapassar o custo da atividade, exigir a legalidade que nós conhecemos dos manuais implicaria toda hora a convocar o legislador para uma mudança do valor da taxa. Olha, agora é 296, agora fica 274, e você ficaria convocando o legislador toda hora. Ele fala, não dá para fazer isso, nós temos que entender que esses tributos têm alguma coisa diferente. Então, é interessante a gente enxergar como eles estão trabalhando a legalidade. Ministro Dias Toffoli, mais uma vez, a razão autorizadora da delegação dessa atribuição anexa à competência tributária está justamente na maior capacidade de administração pública, por estar estreitamente ligada à atividade estatal, direcionada ao contribuinte, conhecer a realidade e deve extrair elementos para complementar o elemento quantitativo da taxa. Ou seja, como o administrador está lá perto, ele sabe quanto custa a atividade. Vamos lembrar, a premissa deles é, quando eu instituo o poder de polícia, eu não sei exatamente quais são as atividades que eu tenho. O poder de polícia é muito amplo. A realidade vai mudando, a atividade muda,
E o meu custo com o poder de polícia muda conforme a atividade muda. Então esse é o raciocínio pragmático, quer dizer, eu teria que toda hora editar novas leis e novas leis para cobrar 278,24. E outro ano, outro. Então eles concedem a questão pragmática para dizer, olha, dado esse teto, você administrador que conhece, sabe o quanto vai custar, conhece a atividade, pode cobrar. E finalmente outro tema enfrentado mas será que isso não seria uma delegação legislativa? E aqui vem o ministro Dias Toffoli, que entende que não haveria delegação do poder de tributar no sentido técnico da expressão. Os elementos essenciais da exação podem ser encontrados nas leis de regência. Ministro Barroso, a fixação de valor máximo, previsão de parâmetros para a fixação desse valor, em função de determinados valores objetivos, é razoável e admissível. Quero chamar a atenção no detalhe. Elementos objetivos, fixação de parâmetros objetivos. Eu quero chamar a atenção disso, porque depois eu vou voltar a esse ponto. Eles dizem, o que ele diz é o seguinte: eu tenho valor máximo e eu tenho os critérios que eu devo aplicar, parâmetros objetivos para chegar ao valor. Antecipo, se isso fosse verdade, eu não estaria aqui a dizer nada, se eu tivesse todos os critérios realmente. Ministro Fux, a lei, vejam essa, a lei formal, ela já instituiu a contribuição, estabeleceu critérios que, agora essa pérola, que bem ou mal, mal ou bem, indicam a base de cálculo. Se a lei bem ou mal, mal ou bem, indicar a base de cálculo, nós estamos resolvidos. O problema todo é saber o que é bem ou mal, mal ou mal bem. Ou seja, uma coisa é eu, em tese, dizer, o legislador fixou todos os critérios, ele deu o teto e deu os critérios. Outra pergunta, ele antecipa perguntar se, veja, se isso aconteceu neste caso. Daí um ponto, diria, mais complicado de seguir, é que o ministro Dias Toffoli chega a falar que, em alguns casos, a possibilidade de um ato infralegal tocar nos elementos da regra matriz de existência do tributo se explicará por razões técnicas, fáticas ou mesmo de otimização de princípios ou valores previstos na Constituição. E continua ele. Ele fala em um diálogo com o regulamento. Ou seja, ele assume que o legislador dialoga com o regulamento. Então já não é mais que o regulamento aplica os critérios da lei. Ele fala em um diálogo, isso preocupa. Em termos de subordinação, ou seja, o regulamento não pode ir contra a lei, já sabíamos disso. Mas o tema não é se pode ir contra ou não. Ele vem aqui falar complementariedade, a deixar um valoroso espaço para o regulamento complementar o aspecto quantitativo da regra matriz da taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia. Essa complementariedade é algo pouco diferente de meramente a aplicação dos critérios que bem ou mal, mal ou bem, já estariam na lei. Também aqui essa afirmação que me preocupa. O Poder Legislativo não está indicando de sua competência de legislar sobre matéria tributária. A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de matéria diversa, firmando novos critérios políticos. Sim, ele pode, mas naquele momento, se ele não fez naquele momento, parece que ele teria indicado. Eu não sei se eu consigo endossar esta parte do raciocínio do ministro Dias Toffoli, por mais que ele tenha boa vontade, me pareceu um problema. Não preciso dizer que o ministro Marco Aurélio foi muito claro. Há apenas visão legal quanto ao teto. Ao delegar aos conselhos profissionais a fixação exata da unidade, abre-se inclusive a possibilidade de que tais entes levem em consideração critérios outros para a quantificação do tributo, ou seja, para ele filiou-se a legalidade. Voto vencido, insisto por isso. O voto vencido dele não cabe. O que não cabe é a previsão legal remetendo a ato infralegal a fixação dos elementos da tributação no que a Constituição Federal exige disciplina mediante lei. Ou seja, o que nós temos dessas decisões? Temos uma ideia de legalidade suficiente para os tributos vinculados, em virtude da questão comutativa. A possibilidade de outros atos normativos fixarem a base de cálculo e a alíquota, desde que observados o teto e outros parâmetros estabelecidos pela lei, não há, na opinião do plenário, não há delegação. E agora, como explicar isso? Como tentar trabalhar com essa ideia de que eu tenho alguns parâmetros a serem fixados?
nós estaríamos admitindo que haveria uma margem de discricionariedade, ou seja, que a administração pode discricionariamente fixar a alíquota? Ou será que a ideia da justiça comutativa já daria em si o suficiente de segurança jurídica para eu dizer, olha, não se preocupe você, legislador, em fixar a alíquota, porque como a taxa se baseia na justiça comutativa, ela não vai poder passar daquele valor mesmo, então fique tranquilo, você, legislador. É como dizer, nós, quando estudamos o modelo da regra matriz, aprendemos que alguns elementos não são expressos na lei, mas que quando vamos construir a norma, conseguimos depreender. O primeiro caminho, então, seria dizer, não precisa estar na regra matriz. O segundo seria dizer que está lá. O legislador não disse, mas pela natureza do tributo, eu já sei qual é o valor da taxa. Vamos examinar as duas hipóteses. A questão da margem de discricionariedade é muito difícil de nós explicarmos no ordenamento jurídico, ou seja, por esse caminho não daria ser. O executivo não pode ter discricionariedade no momento de tributar, tanto para mais quanto para menos. Essa é a ideia da legalidade que está reproduzida na Constituição, na ideia de legalidade, com algumas exceções, como o ministro Macaulay disse, mas também no nosso Código Tributário Nacional. Nosso Código é lei complementar. Ele cumpre a ordem do 146, cabe a ele regular as limitações do poder tributário. E ele, Código, na atual redação, pelo menos, está em vigor, fala que a fixação da alíquota e da base de cálculo somente a lei pode estabelecer. Se somente a lei pode estabelecer, nós temos a ideia de discricionariedade, a ideia de que eu não preciso da lei para conhecer qual é a alíquota e base de cálculo, vai contra o que está no Código Tributário Nacional, que regula o princípio da legalidade, com força do 146. Então temos um segundo caminho. O segundo caminho seria dizer que, como eu disse, como é o custo mesmo, eu não preciso de um legislador dizer isso, porque a taxa vai ser um custo. O problema que nós temos aqui é que o legislador teria que nos dizer como calcular o custo. Custo pode ser apurado por vários meios. Eu posso dividir per capita, eu posso dividir a partir da renda de cada um, por tempo de serviço de cada um. Existem tantos critérios diversos para o rateio do custo, que dizer apenas é subentendido que a taxa corresponderá ao custo da atividade é ignorar que existe uma grande margem de discricionariedade para saber qual é o custo da atividade que eu devo pagar. Caberia ao legislador dar esses critérios. Tivesse ele colocado quais são os critérios para o rateio do custo, realmente ele não precisaria dizer, olha, é tanto. Ele diria, olha, até R$500, no custo da atividade, utilizados tais e tais critérios. Que, aliás, quando vemos os votos dos ministros, eles falaram critérios, objetivos, etc. O problema é sabermos se, neste caso, esses critérios objetivos apareciam. E quando você vai ao texto da lei, você não encontra esses critérios. Só para comparar, eu quis trazer o caso de Portugal. Outro sistema, talvez melhor que o nosso. Em Portugal, diferentemente do Brasil, a legalidade não vale para todos os tributos. Quando encontramos na Constituição portuguesa a reserva de competência legislativa, encontramos para impostos e sistema fiscal, o que deu alguma controvérsia. Isso implicaria que todos os tributos estariam naquela expressão do sistema fiscal, ou apenas os impostos teriam legalidade? Não, no sistema português. Algo que nós tivemos. A Corte Portuguesa decidiu que a reserva de lei é só para impostos, sendo inconstitucional que se alargue essa reserva para outros tributos. Chegou a haver uma emenda à Constituição Portuguesa que deixa esse entendimento expresso. Hoje o texto português fala legalidade para a criação de impostos, sistema fiscal e legalidade, para atenção à expressão, para o regime geral das taxas e outras contribuições. Ou seja, o Constituinte português percebeu aquilo que o nosso Supremo sentiu, que era necessário um outro regime para os tributos vinculados em relação aos impostos. Aquela legalidade estrita funciona bem para impostos, mas para outros tributos não funciona tanto. Mas aqui eu tenho um constituinte que fez isso. Nosso problema, evidentemente, é que o nosso constituinte não decidiu a legalidade para nós e para todos os tributos.
Isso é o tema que nós vamos enfrentar. Portanto, conclusões desse entendimento. Em primeiro lugar, que não existe tipicidade cerrada no direito brasileiro. Eu não consigo discordar disso. Eu não consigo sustentar a tal tipicidade cerrada. Segundo, que é necessário considerar a natureza e a estrutura do tributo quando eu vou falar sobre base de cálculo e alíquota. Não faz sentido isso para mim. Terceiro, que conceitos determinados pela lei não implicam delegação. Eles podem ser concretizados, isso não é delegação. O problema é que, nos casos concretos, não me parece evidente que haja um conceito determinado. Me parece, olhando o texto que nós vimos no começo, que o que existe é discricionalidade mesmo. Aquela ideia do mal ou bem, bem ou mal, a que se refere o ministro Fux, não corresponde, na minha opinião, ao que está na lei. Ou seja, eu não consigo discordar do ministro em tese. Em tese, dizer que, havendo critérios pelo legislador, eu não precisaria ter expressa a alíquota de cálculo, que seria mais interessante para o sistema. O legislador deu um teto, deu os critérios, e a cada caso se calcule a base de cálculo, o regulamento faça, não me parece que fere legalidade. O problema é que o que nós olhamos na lei não são esses critérios propostos pelos votos dos ministros. Eu vejo, portanto, uma incompatibilidade, agora sim, não nas razões, mas no caso concreto. Era isso que eu tinha que se apresentar, agradeço muito a atenção.